Tome o teu lugar, vamos dar início à palavra de Deus. Feche os teus olhos aí onde você está. Calma o teu coração agora nesse minuto. Isso. Senhor meu Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua presença nesse lugar, pelas vidas que aqui estão. Fala conosco, trabalha em nosso coração. Trabalha na vida de cada um. Deus, eu me coloco nas tuas mãos e eu digo, Senhor, sou dependente do Senhor. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa falar comigo e possa falar com a tua igreja. Porque a tua palavra é viva, a tua palavra é penetrante e a tua palavra é eficaz. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Bem, hoje então eu encerro exatamente o que nós estamos abrindo, que é a carta de Jeremias, não é? Nós estamos lendo sobre o profeta Jeremias. Eu estava vendo até acho que foi o primeiro que a Sandra Corona mandou a respeito do... Tem um websitezinho que ela manda do Reavivados. E realmente, olhar sobre a vida de Jeremias, ela é gratificante. Porque nós vemos um homem com todas as suas limitações, suas lutas, sendo usado por Deus. E se deixando ser usado por Deus. E é a respeito disso que nós temos falado. Então, só relembrando rapidamente, nós falamos primeiramente sobre o capítulo 29 de Jeremias. E se você puder, já deixa aberto, marca como você está lembrando o que eu estou fazendo. Eu estou usando Jeremias, a carta de Jeremias 29, mas a gente está dando uma pincelada entre todos os como é que posso falar, os atores, as personagens dessa história que vai em outras cartas, em outros livros, onde a gente pode aí dar uma passeada, não é? Sobre esse momento então que Israel, Judá está vivendo. Então, primeiro nós falamos sobre as pessoas sem esperança. Pessoas sem esperança, que era o povo então indo para o exílio, Salmo 137, Marcos cantou. Depois nós falamos sobre as pessoas, segundo, com falsas esperanças, não é? Os profetas estavam indo, em Jeremias 29, você vai ver que aí pela metade, os profetas estavam indo nas pessoas e dizendo, vocês vão voltar, vai durar pouco tempo, já vai acabar, vai dar tudo certo. E aí Jeremias manda a carta, não é bem isso que Deus está falando, vocês não estão falando em nome de Deus. Deus avisa que não estão falando, e as pessoas estão tendo seus projetos e sonhos em cima de uma coisa que não vai se concretizar. Então há um povo frustrado, porque já está sendo levado, e há um povo frustrado, porque não vai se concretizar aquilo que eles estão sonhando. É igual você falar, né, que a criança, eu me lembro quando eu tinha a época de Natal, eu não dormia a noite de Natal, porque eu queria receber meu presente. Então, geralmente, meu pai já dava o presente na noite de Natal mesmo, já não ia dormir mesmo, que já ficava brincando com os presentes. Então, eu vejo o povo de Israel mais ou menos isso. Só que, olha o que interessante, que foi até o que a gente trabalhou na semana passada, que em Gálatas 5, de 7 a 10, quando Paulo ele manda essa carta aos irmãos de Gálatas, da Galácia, ele está falando para eles de que homens também estão indo lá, falando em nome de Deus, ou achando que eles deveriam voltar para a lei, começar a julgar, colocar um jugo sobre o povo. E é um perigo quando estas pessoas elas aparecem, porque elas começam a minar dentro da comunidade, dentro do povo, dentro da igreja. E olha que interessante, eu até separei essa carta, esse pedacinho, para ver que como a história ela vai se repetindo nos decorreres da vida. Inclusive hoje, essa história ela se repete. Que é quando essas pessoas apresentam a nós coisas que não são realidades. E a gente fica vivendo uma realidade para nós, mas que viram uma mentira. E ele diz o seguinte, vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Paulo lhe diz. Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. E Paulo, então, ele está mostrando aqui um grande problema que acontecia já tempos depois do que nós temos esta carta de Jeremias, no livro aqui de Jeremias. E são problemas que a gente passa e enfrenta. Então, assim como acontecia com o Judá no exílio, assim como acontecia com o povo de Deus, essa história se repete muitas e muitas vezes. E é tão gostoso quando a gente vê essas lições de Deus
para nós, para que a gente abra os nossos ouvidos, o nosso coração, nosso entendimento e os nossos olhos, para que a gente não caia na cilada ou entre num barco furado, numa maré furada. Então hoje nós vamos estar falando do terceiro grupo de pessoas a quem essa carta ela é dirigida. Primeiro, então, pessoas sem esperança, pessoas com falsas esperanças, e agora são as pessoas com verdadeiras esperanças, ok? Então, o Du já trouxe alguma coisa aqui, falando sobre os reis, e hoje eu quero falar um pouquinho ainda, antes de entrar nesse tópico que a gente está falando, para você entender que situação desses personagens que eu vou falar hoje, do livro que eu vou ler hoje, para completar essa carta de Jeremias, no capítulo 29. Josias, que foi até o que o Du falou, tinha 8 anos de idade quando ele começou a reinar. Reinou 31 anos, e ele reina em Jerusalém. Isso você vai ver lá em Reis. Então, já no livro de Reis, você já vai ver que já se fala muito desses personagens. E o Senhor, e ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Então Josias, ele reina 31 anos e ele faz uma limpeza de 57 anos de governo ruim, do seu pai e do seu avô, Amon e Manassés. Então ele leva 31 anos, ele começa pequeno, é lógico que um decorrer da vida dele, ele começa a ter uma ideia qual era o caminho, ele acha o livro da lei, lembra que nós falamos semana passada, e ele então vai trabalhando. Mas os reis que seguiam Josias, então eles também reinaram, alguns reinaram, como o Du falou, pouquíssimo tempo em Judá. O rei Joacás, que foi filho de Josias, ele assume o reinado com 23 anos, e ele reina por 3 meses, e ele é preso então por Faraó Neco. Então, imagina, Judá está sendo atacado de baixo, do sul, ok? E a Babilônia está atacando eles desse flanco. E para cima tem a Síria, que tem um poderio. Então eles estão ali no meio. O reino norte já foi. E Faraó, então, ele toma Jeoacás, ele fica com Neco. E depois, então, ele faz o que o Senhor reprova. E aí vem o filho de Josias, o outro, Jeoaquim, que é colocado pelo faraó Neco, no lugar do seu, que ele tira Jeoacás, e é colocado, então, Joaquim, no lugar de Jeoacás. E Jeoaquim, então, começa a reinar com 25 anos de idade, e ele reina por 11 anos. E ele também faz o que o Senhor reprova. E por causa da rebeldia dele, então, não só a nação da Babilônia, mas outras nações atacaram também, vira e mexe atacava o reino de Judá. E o reinado de Jerusalém, então, sofre o seu primeiro ataque nesse reinado. E aqui é onde é levado Daniel, aonde é levado Misael, Ananias e é levado Azarias. E aqui é um período 605. E Joaquim, então, se torna um vassalo, ou seja, um rei que tem que andar sobre o domínio de Nabucodonosor. E aqui, então, Nabucodonosor conquista, toma ele de Neco, e ele ali, então, tem que viver como um vassalo por 3 anos, e conforme Deus já havia falado. Lembra que o Du estava falando isso? Deus várias vezes falava, cuidado, presta atenção, o que vocês vão fazer? Usava a boca do profeta. E o rei Joaquim, então, que é filho de Jeoaquim, assume o poder com 18 anos. Veja, eles duram pouco, alguns duram 11 anos. Esse rei Joaquim aqui, ele com 18 anos de idade, ele reina por apenas 3 meses. Também não faz o que Deus quer, ele faz o que o Senhor reprova. E acaba transferindo a sua lealdade de Nabucodonosor para Neco. Vê que é toma daqui, pega dali, é uma briga. E aqui acontece o segundo ataque. E é nesse segundo ataque que essa carta se desenvolve. Então, há grandes coisas acontecendo nesse momento. O governo ele não está estável, o governo está instável. Ora está sobre Nabucodonosor, ora está sobre o faraó, o Egito atacando. E no rei Joaquim, então, que é filho de Jeoaquim,
ele se rende, ele leva a nobreza, os conselheiros, Joaquim é prisioneiro, leva para a Babilônia. E também é levado toda a nobreza. E ele não só leva isso, leva mais 10.000 pessoas, e ele leva todo o poderio militar e deixa na cidade um outro rei, chamado Zedequias, que eu até falei na semana passada, que é o tio de Joaquim. Você vê, vai passando de família em família, só que nenhum deles consegue se afirmar. Esse também, para não fugir muito, não faz o que Deus agrada. Então é uma sequência de calamidades. Então Zedequias também se rebela com Nabucodonosor depois de um tempo, e em 586, Nabucodonosor cerca a cidade. Agora, presta bem atenção. Isso é o terceiro ataque derradeiro, acaba com Jerusalém. Põe fogo, derruba os muros, acaba com o templo e leva as pessoas embora e deixa só os velhos, e ele vai ali e faz, ele tem as vinhas, não é, onde ele coloca o restante das pessoas, os pobres que ficaram, que ele não leva. Zedequias, ele tenta escapar por uma fresta que tem na muralha, que ele vê que já não tem mais jeito, e ele leva a nobreza e vão embora. A última coisa que Zedequias vê com os seus olhos, olha o rei Nabucodonosor como ele era um rei cruel, um estrategista. Ele mata os filhos de Zedequias na frente dele, e depois que ele mata, a última coisa que você vai ver é isso, ele fura os 2 olhos de Zedequias. Esse é o rei para onde todas essas pessoas estão indo. Um rei que anda entre muito ruim, ora demonstra uma certa bondade, mas tudo tem um preço para pagar. E aqui, então, ele é levado, Zedequias, com algemas de bronze, e é levado embora para a Babilônia. E agora, nessa carta, lembra que eu falei que provavelmente o pensamento dos profetas dizendo, não, Zedequias está lá, talvez a gente vai reinar de novo. E agora que acabou tudo? E agora que o sonho se foi? E agora que as coisas acabaram? Em quem a gente confia? Porque quem a gente confiava já não está acontecendo, as coisas já não estão acontecendo mais. Jeremias 29, capítulo 10. Abre para que a gente possa encerrar. E assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-lo de volta para este lugar. Essa, então, é o versículo onde diz que Deus ele está dando uma ordem, está decretando. São 70 anos, pronto e acabou, é definitivo. Irmãos, a verdadeira esperança que nós temos, ela é revelada através da palavra de Deus. Ela não é revelada através do que nós achamos ou do que pessoas acham. Ela é uma certeza tão absoluta que a gente só consegue perceber isso. E até quando alguém fala, quando nós estamos realmente conectados com Deus. E essa palavra de Deus, ela vem através desse homem, Jeremias, através dessa carta. E diz que não vai nada acontecer e não vai ser através de sonhos, não vai ser através de nenhuma outra coisa. E aqui nós falamos do Salmo 137, que é o Salmo pós-exílio. Falamos de reis que trata antes e o durante. Reis 22 para frente, você vai ver sobre Josias, segundo livro de Reis. Segundo Crônicas 34 também você vai ver isso acontecendo. E no texto de Jeremias, contemporâneo também desse acontecimento, são textos que mostram para a gente como era a situação daquele povo. Agora hoje, eu queria usar um pouco como pano de fundo, alguns personagens que eu já citei, mas muito interessante. Porque esses homens, eles se demonstram, ou se abrem, ou procedem totalmente diferente do que os outros fazem. Abre aí em Daniel, no capítulo 1, no primeiro capítulo de Daniel. E nós vamos ler a partir do versículo 1. Fica bem claro
Daniel, capítulo 1, versículo 1. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. 605 aqui, provavelmente. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo de seu Deus, na terra de Senear, e os colocou na casa do tesouro de seu Deus. Então, o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais de sua corte, que trouxessem alguns israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeitos físicos, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre estes estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael, Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar. A Ananias, Sadraque. A Misael deu Mesaque. A Azarias deu Abdenego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Amém? Presta atenção. O rei Nabucodonosor não era um rei fácil. Era um rei difícil, um rei cruel, um rei estrategista, um rei complicado. E quando ele leva estes jovens inteligentes, cada reinado que era conquistado tinha uma forma de atuar, tinha uma estratégia. Por exemplo, o babilônico, o que ele fazia? Conquistava e levava estes jovens, que eram jovens que tinham conhecimento, jovens sem defeito, para trabalhar em prol do rei. E quando essas pessoas, então, elas iam para trabalhar, esses jovens, eles iam para trabalhar, esse rei, ou seja, Nabucodonosor, tinha segundas intenções com eles. E as intenções deles era que ele precisava ter estes jovens agora trabalhando em seu favor e jogando, que a gente fala muito no Brasil, jogando no seu time. Então ele queria que estes jovens estivessem com ele. Daniel, então, ele é um cativo, é um dos primeiros cativos a serem levados para o palácio do rei. Eles fazem parte de um grupo de jovens, e somente esses 4 nomes eles aparecem, que são dados para nós como referência. E qual é a referência? O que Deus quer mostrar dentro de todo esse comportamento que a gente viu de pessoas sem esperança, de pessoas frustradas, de pessoas com sonhos? Qual é o comportamento de jovens? Alguns estudiosos, eles dão que estes jovens geralmente eram escolhidos entre a idade de 12 anos a 18 anos, mais ou menos. Provavelmente é a idade que Daniel e seus amigos são levados. Então, a gente, quando fala da história de Daniel, a gente já imagina, são homens adultos que estão sendo levados. Não, são jovens que estão sendo levados. Por quê? Porque se você pega um jovem, é muito mais fácil de você moldá-lo e quebrar esse jovem na sua cultura. E era o que o rei fazia. É um rei cruel, eles estão sendo levados numa condição complicada. A gente olha, está sendo levado para o palácio. Se eles não fizessem a vontade do rei, eles morriam. Os outros estavam sendo levados para as pastagens, estavam sendo levados para trabalhar, eram também povos que estavam sendo levados cativos. Mas estes jovens também estavam numa condição muito complicada, porque eles haviam sido arrancados do meio que eles estavam, são os primeiros a serem levados. E o que o rei fazia era uma lavagem cerebral neles. Ele fazia de tudo para trocar deles as raízes da onde eles moravam, tudo que ligava a nação deles. Ele queria era apagar a ideia que eles tinham da sua nação. Ele ensinava outra cultura, ensinava outra língua, ele ensinava outros costumes,
ele ensinava outro tipo de adoração, inclusive a adoração aos deuses babilônicos, que eram muitos, e o próprio Nabucodonosor, o rei, era considerado como uma divindade. A gente vai ver mais para frente, se você olhar em Daniel mesmo, você vai ver que a própria estátua do rei era onde o povo deveria se prostrar e adorar. Então aqui, não era fácil para estes jovens estar no meio de tudo isso, e além disso, não é só estar cativo, é de não se contaminarem com tudo isso que o rei estava colocando para eles. E além dessa etapa preparatória de 3 anos de servirem na corte babilônia, eles deveriam ter tudo isso, todo esse conhecimento científico, eles deveriam estar dentro do padrão do que o rei estava, porque senão eles não sobreviveriam. Eles deveriam ser religiosos, não só na sua cultura, mas dentro da religião dos outros, e lá tinha muito ocultismo também, astrologia. E a cada passo que eles davam, era passos para que eles pudessem conquistar uma nova cidadania. Eles estariam se tornando outras pessoas. Eles não iriam mais crescer como judeus em sua terra. Eles não iriam mais só adorar o Deus que eles adoravam. Agora eles deveriam adorar todos os tipos de rei, porque era a única forma deles sobreviverem. Então, se nós falamos de pessoas que não têm esperança, de pessoas que estão frustradas, eles são os primeiros que a gente poderia falar, realmente estão numa situação complicada e difícil. Eles provavelmente também perderam muito com tudo isso. Mas qual é o posicionamento deles? E quando a gente olha lá para o finalzinho do que a gente leu de Daniel, do capítulo 1, o eunuco do rei, o que ele faz? Ele pega e ele troca os nomes deles. Essa era uma forma que o Império Babilônico fazia para aniquilar totalmente a lembrança que eles tinham da terra natal deles. Porque para muitos povos, o nome tem um significado muito importante. Eu lembro quando lá na igreja em Portugal, a gente tinha a metade da igreja africana. Então era Moçambique, Guiné-Bissau e Angola. Tinha muito angolano. E eu lembro que muitos dos nomes que eram dados para eles, que eram nomes difíceis, eles tinham um nome que era fácil de falar, mas quando você perguntava para ele o real nome deles, era um nome quase para nós impronunciável, difícil de falar. Porque o nome tinha um significado, ou talvez tinha alguma coisa que ligava essas pessoas à família. E então, quando eles tiravam esse nome, que ele tirava esse nome destes meninos, destes jovens, ele arrancava a identidade, porque para um judeu, o nome dele significava o momento, ou o tempo, ou para o que ele foi chamado. Os reis de Judá, se você olha antes, os reis que foram conquistados também tiveram o nome mudado. O Neco, ele troca o nome, que é o faraó, troca o nome de Joaquim, coloca o nome de Joacás, perdão, ele troca o nome também. A mesma coisa Nabucodonosor faz com os Edequias. Então era muito comum quando as pessoas conquistavam outros povos, trocavam seus nomes. E no versículo 1:7, o chefe dos oficiais dá novo nome. Qual é o nome que é dado para Daniel? Versículo 1:7. Beltsazar. O nome Daniel em hebraico, fiz algumas pesquisas, tem alguns livros que falam sobre isso. Alguns nomes você consegue chegar a uma raiz predominante, alguns você não consegue. Mas dá para se ter uma ideia, porque todos os nomes têm um significado naquela época. Daniel era Deus é meu juiz. Quando é dado o nome pagão de Beltsazar, que é o nome babilônico, Bel protege a vida do rei. Bel ou Marduk era uma importante divindade da Babilônia. Está vendo? Tudo para mudar a mentalidade, para mudar a identidade da pessoa. Ananias, o nome é Deus mostra a sua graça. O significado. O nome que é dado é Sadraque. Alguns estudiosos dizem, eles associam o nome a uma ordem de Aku, que era o quê? Um deus sumeriano, que era um deus antigo, que era um grupo politeísta. Então eles vão minando. Para Misael, que era possivelmente quem é como Deus, eles também ligam o nome de Misael e colocam quem é como Aku, que é quando é dado Mesaque. Mesma coisa para Azarias. Dá outro nome, Abdenego.
cujo provável significado significa servo de nego. Era Abdenego. Aí o judeu, para não ficar nego, pôs para Nebo, ficou Abdenego. Mas tudo era ligado o quê? Para quebrar a identidade destes jovens. E os jovens, então, deveriam perder toda a sua referência, até se tornarem o quê? Bons babilônicos, e trabalharem em favor de Nabucodonosor. E Nabucodonosor, ele também tinha a grande audácia do quê? De impressionar. Por isso que você vê que ele é levado aonde? Para a corte do rei, e o rei, eles saboreiam da mesa do rei. E tudo que o rei comia para os babilônicos era oferecido. Então esses povos, eles agora estão no meio. Agora note que a fidelidade e a esperança de Deus acontece na vida desses jovens. E mais uma vez, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que eles não se contaminaram mesmo diante da adversidade. Nós não vamos perder de forma alguma a nossa esperança em Deus. Independente da circunstância da minha vida, eu não perco o meu foco, eu não perco a minha esperança em Deus. E seguindo a história desses jovens, nós vamos ver fornalha no caminho deles e Deus livra eles. Nós vamos ver cova do leão e Deus livra. Nós vamos ver os sátrapas ou os governadores contra Daniel e Deus livra Daniel. E Daniel, ao invés de ser engolido pela circunstância, Sadraque, Mesaque, Abednego, em vez de serem engolidos pelas circunstâncias, pela fidelidade de Deus, eles são grandemente honrados por Deus. Nós não precisamos nos vender, nós não precisamos nos desesperar, irmãos, é uma grande realidade. Porque Deus, ele é vivo. Nós estudamos e nós vivemos uma palavra que ela tem, nem que seja no momento da maior angústia da nossa vida, o momento que a gente chora, o momento que a gente grita, o momento que a gente clama a Deus. Deus continua sendo Deus. E sabe o que é mais lindo de ver? É que estes homens oravam a Deus, intercediam a Deus, respeitavam a Deus, serviam a Deus com o seu melhor. E na hora da aflição deles, você não vê estes homens, oh Senhor, por favor, vem me resgatar. É Deus que vai ao encontro deles. Quando uma pessoa ela tem uma vida com Deus, quando ela faz Deus realmente algo íntimo seu, momentos de angústias, de alegria, Deus é participante, Deus faz parte de todos os momentos da nossa vida. Nos momentos que nós precisamos de Deus, é Deus quem nos encontra. É Deus quem vai ao nosso favor. Agora, o problema é que muitas pessoas não vivem isso, mas cobram de Deus como se estivessem sendo os melhores servos de Deus e que tivessem a esperança maior. Cobram de Deus que Deus corresponda às suas necessidades, que Deus corresponda às suas expectativas, mas não movimentam uma palha, um dedo, em favor de Deus. Não tem tempo de oração, não tem tempo de leitura da palavra de Deus, não tem tempo de comunicação com Deus. Deus, ele é lembrado muitas vezes nos momentos ou de angústia ou nos momentos que a gente vai nas nossas reuniões. Irmãos, o cristianismo está lotado disso. Pessoas com falsas esperanças dizem que são e estão servindo a Deus. E Daniel 1 ainda, no versículo 17, mais para frente, né? Esses 4 jovens, Deus deu sabedoria. Olha Deus correspondendo com eles. Inteligência, para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. É Deus que está dando para eles. É algo que o governador ou o rei está querendo impor sobre a vida deles, mas eu estou falando, eu vou fazer vocês conhecerem muito melhor do que eles. E aí continua, e Daniel, além disso, está no versículo 17, sabia interpretar todo tipo de visão e sonhos. Versículo 18 do capítulo 1, ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, ou seja, 3 anos, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. Agora, veja que espetacular, gente. A gente está falando de um rei difícil, a gente está falando de circunstância difícil.
Talvez é meio maçante apresentar toda essa história, mas não é um homem fácil. E aí esses jovenzinhos agora, depois de 3 anos, são apresentados na presença do rei. E olha o que acontece, o rei, o Nabucodonosor, conversa com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. Versículo 20. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos, nos quais se exigia sabedoria e conhecimento. E o que acontece? Ele descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Agora olha o versículo 21. E Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Gente, são reinados e mais reis e mais reis. Ele estava presente, ele estava ali. Ele tinha se tornado como um primeiro-ministro. Deus honra até ele entrar no reinado persa. Um homem de Deus que soube ter esperança em Deus. Colocou a sua confiança em Deus. E nós aprendemos muito. Porque esse nosso Deus, ele tem promessas para nós que são grandiosíssimas. E ele nos promete cuidar, libertar, manter, ajudar. O problema é que muitas vezes a gente não consegue perceber toda essa grandiosidade de Deus. E Deus tem seus planos muito mais excelentes para nós. E seja qual for o momento que a gente passa, existe sim a nossa responsabilidade de seguir a vontade de Deus, mesmo nos momentos difíceis, quando o vento ele sopra contrário a nós, quando o vento é contra. Existem muitas situações na nossa vida que nós precisamos sim colocar, e esta é a certeza que deve inundar o nosso coração. Quando a gente lê estas cartas, essa é a certeza que a gente tem que ter em Deus, que independente o que vem pela frente, Brexit, no Brexit, finanças, saúde, nós precisamos colocar o nosso coração. Eu penso, uma das coisas que eu sempre falei para Deus, eu falei, Deus, eu quero, lógico, ter a minha saúde, eu quero a minha família com saúde, meus irmãos, mas Deus, eu quero que esperança maior eu quero de saber que ao fechar os meus olhos aqui, ou qualquer um da minha família que serve o teu nome, que fechar os olhos nessa terra, Deus, eu vou chorar, eu vou lamentar, eu vou ficar triste, mas nós vamos estar juntos com Deus, nós vamos para o céu. Só de sabermos isso já é uma grandiosidade para nós, de nós chorarmos sim, ficarmos enlutados, porque isso é um momento do ser humano, de lutar para que o nosso parente, o nosso ente querido viva o melhor nessa terra. Mas a nossa esperança é que nós vamos estar no céu com o Senhor. E que quando nós terminarmos a nossa vida, irmãos, essa é uma das maiores esperanças, ou a maior esperança que nós temos, vinda através do nosso Salvador, Jesus Cristo. E nós não podemos ficar atordoados sobre todo o vento. Existem pessoas que eu conheço que ficam, um dia poder fogo de Deus. Ô Senhor, eu estou, porque Deus falou comigo. No outro dia vem a luta, está derrubado, está acabado, está triste. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Gente, nós precisamos aprender com estes homens a um equilíbrio de Deus. Esse equilíbrio de Deus é que eu aprendo no momento difícil, que talvez eu não aprendo quando estou no momento alegre, que deveríamos. Quando você pode passear, quando você pode curtir, quando você pode fazer, agradecer a Deus por todos os seus momentos. Mas nos meus momentos difíceis eu aprendo com Deus, que Ele é Deus. E abrimos o culto dizendo que Ele é grande Deus, que Ele é great in power, que Ele tem a sua misericórdia. E que Ele cuida de nós. Irmãos, nós precisamos viver esse Deus com intensidade. Porque senão nós entramos e saímos culto sem viver essa essência de Deus. Agora, falei que a gente já passou por muita coisa, né? Muitos livros. Volta para Jeremias, que também está tratando de todos esses períodos. Jeremias, versículo 11, para a gente fechar. E agora sim, o versículo mais conhecido que todo mundo sabe. Jeremias 29, 11. Talvez você já até decorou.
que trata depois que ele escreve essa carta, que ele fala, vocês não vão voltar, vocês vão ficar 70 anos, mas construa casa, faça jardins, coma dele, fica aí, vocês vão viver, eu estou cuidando de vocês, não importa onde você estiver, na China, no Japão, na Inglaterra, no Brasil, se você está na minha vontade, e a minha vontade que você está, eu estou cuidando de vocês. E olha o que diz no versículo 11 de Jeremias 29, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocarei, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. 2018, pregação em cima de pregação, falando quem é Deus. Aniversário da igreja, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Continuamos vivos. Deus continua cuidando de nós. Independente da circunstância, ou não teve problemas em 2018, ou não teve problemas em 2017, Deus continua sendo Deus. E Ele olha para nós e Ele quer dar, eu acredito que o fim que Ele já deseja é que eu me encontro com Ele na glória. Que eu receba Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Que eu viva Jesus Cristo com intensidade, porque Ele deu a sua vida e viveu por nós com intensidade. E o versículo 12 diz, então o quê? Me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Responderei em algumas questões. Você não precisa abrir, mas escuta isso daqui, que vai dizer lá para frente. Outra, eu falei de Gálatas, agora eu vou falar de Pedro. Carta de 1 Pedro 3, 8 a 12. Olha o que diz. Quando Pedro ele dá uma grande lição de vida e conduta cristã que nós devemos ter. Deus é Deus, meus irmãos. Deus ele é eficaz. E Ele não falha conosco. Versículo 8 de 1 Pedro 3. E finalmente, olha aqui, sede todos em um mesmo sentimento, ou seja, com uma mente única que é gerida pelo Espírito Santo de Deus. É bem claro aqui a palavra, tá? Compassivos, palavra aqui no grego seria simpáticos, amando os irmãos, que é Filadelfos, como irmão, membro de uma família, ok? Entranhavelmente, que palavra? Na minha Bíblia, eu não sei como é que está na sua, mas entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Entranhavelmente é quando fala do intestino. É uma coisa de dentro, exige muito. Mas misericordiosos, ou seja, com ternura. E aí vem e afáveis, ou humildade e modéstia, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria. Esse não deve ser o nosso comportamento, apesar da nossa vontade. Pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isso fostes chamados. Presta atenção como tudo se liga na palavra de Deus. Esse é o nosso chamado, ok? Para que por herança alcanceis a bênção, porque quem quer amar a vida e ver o quê? Dias bons. O que a gente falou em Jeremias? O que Deus está falando? Buscar-me-eis, me achareis, tal. Com os meus pensamentos para vocês são pensamentos de paz, são pensamentos que eu quero dar o fim que vocês desejam. E aqui Pedro está dizendo o quê? Porque quem quer amar a vida e ver dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. E aí ele continua no versículo 11. Aparta-te do mal e faça o bem. Busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre justos e injustos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem mal. Vê como as coisas se unem? Não é, Deus, eu vou ler o versículo lindo que Deus está falando de mim. Tem responsabilidade. Há uma transformação espiritual de Deus na nossa vida. E o versículo 3 é a experiência fantástica de Deus, não é?
Quando Deus ele faz como ele faz com Daniel e com os homens, com Sadraque, Mesaque e Abednego. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Irmãos, quando eu olho para essa palavra, chega até a me arrepiar. Porque Jeremias 29:14, que é o último versículo dessa parte, ele diz assim: eu me deixarei ser encontrado por vocês. Declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro, e os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei. Seja onde vocês estiverem ido, judeus, ou o povo de Deus, eu trago de volta, eu trago para a minha promessa, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Irmãos, como o vosso pastor, o meu desejo é que todos os dias, não somente na virada do ano que aconteceu, no mês agora de janeiro, que é o primeiro mês do ano, ou nesse entrar, não é, de 2019, que Deus abençoe muito a sua vida. Mas eu quero confessar, eu estou aqui, irmãos, para ajudar, para somar, para estar junto, e também contar com vocês, para que nós possamos fazer juntos dessa jornada, que Deus use as nossas vidas, para que vidas sejam abençoadas nesse lugar, para que Deus possa usar a nossa vida e que nós possamos curtir cada momento dela, os momentos de alegria, os momentos das tristezas, servir com devoção e empenho em todas as nossas necessidades e servir a Deus como instrumento para seu propósito. Senhor, muito obrigado, Deus. Te agradeço por cada vida, Senhor, porque cada vida ela é preciosa para Ti. Um alto preço pago por Ti, Deus. Nós precisamos ganhar cada dia mais em nossa vida a consciência, Deus, de que o Teu sacrifício foi grande, de que o trabalho de Deus Pai, para que nós possamos entender os Seus projetos e o Seu desejo nas nossas vidas. Deus, se nós temos pessoas sem esperanças, pessoas frustradas, Deus, purifica-nos e ensina-nos a viver no fluir do Teu amor, Deus. Ensina-nos a viver no fluir da Tua palavra, Senhor. Ensina-nos a viver, Senhor, no fluir da comunhão dos irmãos. Ensina-nos a viver, Senhor, cada dia mais com experiências em Ti. Dias são como dias, complicados ou bons, dias de sol ou dias que não são tão bons assim, Deus. Mas nós sabemos no Deus que nós servimos, e nós estamos certos e confiantes, Deus, que o Senhor tem cuidado de nós. Nos abençoa, Senhor. Cuida de nós, cuida dos meus irmãos nesse ano de 2019, Senhor. Cuida de cada projeto, de cada sonho. Deus, se for um barco furado, se for um projeto furado, Pai, dá consciência, fala com os Teus filhos e arranca, Senhor, isso do caminho, Deus. Pai, se é algo, Senhor, que também nós não estamos fazendo e que o Senhor deseja de nós, nos ensina, Deus. Nos molda, nos mostra como viver, Senhor, nesse Teu fluir, nessa Tua palavra. Pai, novidade de vida, Senhor. Ensinando-nos, sim, Deus, Pai, tirar lá de dentro algo que o Senhor tem colocado, Deus. E eu quero te pedir, cuida de cada um. Pai, cuida de cada um que tem muito conhecimento da Bíblia, ou talvez nenhum. E cuida daqueles que têm muito conhecimento da Bíblia, para que nós possamos, Senhor, somando uns com os outros, crescermos na Sua graça. Pai, cuida de cada família, cuida de cada pai, Senhor. Pai, cada desejo, cada sonho, cada projeto, não só para ele como família, para a esposa, para os filhos. Cuida, Senhor, das esposas também, para que elas possam também entender o seu papel tão lindo dentro do seu lar. E que ambos, como casal, também aprendam quão lindo é poder servir ao Senhor, aos nossos jovens, às nossas crianças, que elas possam ser como
Estes jovens, Daniel, que viveram a sua vida, Senhor, e que seguiram nos teus passos e não se contaminaram, Deus. E o Senhor os abençoou. Cuida, Senhor, cuida da saúde dos nossos filhos. Cuida, Senhor, deles nas universidades, Deus. Cuida, Senhor, para que eles sejam, Senhor, realmente uma luz do teu nome aonde eles estiverem, Deus. E eu quero te pedir, Senhor, cuida, Senhor, dos nossos pequeninos. Cuida deles nas escolas, Senhor. Cuida, Senhor, dos nossos lares, dos nossos afazeres, dos nossos trabalhos. Cuida de toda a nossa vida, Deus. Pai, nós queremos mais uma vez dizer, Senhor, que nós aprendemos muito contigo, Deus. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Bem, hoje não tem? Amém.